eu quero contar para vocês uma parte da história dos antigos vereadores de Rolândia, alguns nem tão antigos. Eu quero falar para vocês dos campeões de popularidade. Em primeiro lugar absoluto, Robério Rodrigues, 6 mandatos. Robério Rodrigues, ele foi vereador pelo Bartira, um pequeno distrito de Rolândia, mas lá ele foi imbatível por muitas décadas. Por 2 décadas, né? 6 vezes 4, 24. Por mais de 2 décadas ele foi imbatível. 6 mandatos, campeão absoluto. Ele morreu, estava morando sozinho ali no Hotel Rolândia. E estava hospedado ali, pagava por mês, pagava a pensão por mês, e morreu estando ali sozinho. E hoje poucas pessoas lembram dele, mas eu estou lembrando. Ele era assim, não muito alto, gordinho, muito divertido, gostava de fazer umas festas lá na casa dele, no Bartira. Muita gente ia lá nessas festas. Eu nunca fui. Eu era muito moleque na época, mas eu conheço a história do Robério Rodrigues. Em segundo lugar, Enéas Galvão. O Enéas Galvão, ele é irmão do Zé Maria Galvão, que foi prefeito e vereador também. O Galvão, o irmão dele, José Maria Galvão, foi também um dos campeões. Foi vereador por 4 mandatos. O Enéas, eu não me lembro bem a profissão dele. O Zé Maria Galvão, ele era despachante, cuidava de carteira de motorista. O Zé Maria Galvão foi vereador por 4 mandatos e prefeito. Depois nós temos o professor Silas Neves. O professor Silas Neves foi professor ali do Souza Naves, do Kennedy, foi professor da escola de admissão, foi professor de escola de datilografia, e ele tinha uma voz bonita, ele era um grande orador, fazia discursos maravilhosos, e por 4 mandatos ele reinou em Rolândia. Depois ele mudou para Matinhos, litoral paranaense, e pouco tempo antes da morte dele, ele esteve em Rolândia. Conversei com ele, tomamos café ali na pedra. E logo em seguida ele morreu, e pouca gente lembra dele, mas ele era assim, tinha uma liderança muito grande. Tivemos também o Antônio de Aquino Pinheiro. O Antônio de Aquino Pinheiro obteve também 4 mandatos, e ele foi vereador ali na década de 50 e 60. E ele era tido como uma pessoa influente junto aos prefeitos daquela época. Parece que foi secretário municipal. Ele participava de todas as decisões políticas do grupo que ele pertencia, né? Na década de 50 e 60. Depois tivemos o Ismael Ferreira Martins, vereador por São Martinho por 4 mandatos, também foi um dos campeões. O Ismael Ferreira Martins, ele foi jogador de futebol, professor de educação física, funcionário da prefeitura, foi subprefeito de São Martinho, enfim, uma pessoa até hoje com uma liderança muito grande, todo mundo lá em São Martinho conhece ele. Ele é muito brincalhão, conta piada, gosta de cozinhar para os amigos, chamar os amigos. Ele cozinha leitão, pernil, churrasco, e gosta de contar piada. Fui colega dele, vereador, na década de 80. Rimos muito do Ismael.
encontrei ele não faz muito tempo, tiramos uma foto junto. Ele me concedeu uma entrevista para o YouTube, para o meu canal Farina do YouTube. Assistam aí, entrevista Ismael Ferreira Martins, no YouTube. Depois tivemos... Bom, daí para baixo, nós tivemos vários vereadores com 3 mandatos. Tivemos o José Danilson, que faleceu recentemente, vítima de um assassinato. O Danilson também foi vice-prefeito, e ele era tido como um dos cabeças pensantes da política, articulador, tinha uma liderança muito grande sobre um grupo político. Ele era tido como... Os entendidos em políticas falavam que o Danilson seria prefeito, com certeza, se ele não tivesse morrido assim tão precocemente, vítima de um assassinato. Depois tivemos o Osvanir de Sales. O Osvanir de Sales, ele era semi-analfabeto, mas ele era um grande líder. Ele andava o dia inteiro pela cidade de bicicleta, ele sabia de todos os problemas. Eu fui colega dele, vereador por 2 mandatos. Tudo que tinha de errado ele denunciava, batia na mesa, gritava. E ele era muito querido, ajudava muito o povo. E eu sinto saudades do Osvanir. E muitas pessoas em Rolândia sentem saudades dele. Ele foi um grande líder, um grande rolandense. Depois tivemos o José Benedito Mateus, que foi vereador lá por Pitangueiras, quando Pitangueiras era distrito de Rolândia. Fui colega dele, vereador, nos anos 80. Uma pessoa querida, maravilhosa, falecido recentemente. E eu gostava muito dele e continuo gostando dele no meu coração, nas lembranças que tenho de José Benedito Mateus. Depois, daí para frente, tivemos o Dr. Arno e tantos outros também com 3 mandatos. Eu tive 2 mandatos e muitos outros políticos aí tiveram 3 e 2 mandatos. Eu estou mencionando para vocês o que eu me lembro, né? Nós tivemos vereadores assim que poucas pessoas sabem que que foi vereador. Dr. Pincelli, Dr. Xenofonte, Dr. Anatoli, Dr. Xenofonte, Dr. Cabral, o Pinguelli, comerciante, falecido também recentemente, o Chico Japonês, o Antônio Cecílio Gonçalves, Nelson Barbosa, José Perazzolo foi vereador, o Amadeu Puccini foi por 2 mandatos, Primo Lepe por 3 mandatos, Primo Lepe foi vereador e prefeito, o Amadeu Puccini foi vereador e prefeito, o Perazzolo, vereador e prefeito, Eurides Moura, também vereador e prefeito, Orlandino de Almeida, vereador e prefeito. O Dr. Franciscone não foi vereador, o Johnny não foi vereador, o Ailton Maísto não foi vereador. Leonardo Casado foi vereador e prefeito. Pessoal, essas são as lembranças que eu tenho. Também não sou tão velho assim, tenho apenas 66 anos. Os jovens falam assim, nossa, Farina, você é bastante idoso. Eu não me considero, mas posso contar essas histórias para vocês mais jovens. E se você pesquisar no site da Câmara, você vai ver lá os nomes, né, das pessoas. O doutor Vitório Constantino, professor e advogado, foi vereador por 2 ou 3 mandatos. Então, se vocês pesquisarem no site da Câmara, vocês vão descobrir esses fatos interessantes da política de Rolândia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pesquisa. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se.